Você não chegou a andar só com o Little Wall, você andou, né? Com o Little Wall. Com o Senior, eu não cheguei a andar com ele. Chegou a andar com ele. Nem com ele, nem com o Marião. É verdade, que o Marião parou em 93. O Marião... Foi 93 ou 94? Boa pergunta. A última vitória que você perguntou no programa semana passada foi 93. Então, eu não lembro se ele parou no final daquela temporada verdade. ou se foi final de 94. Mas, imagina, acelerar Indianápolis com o Mário. Você sabe... Eu já comentei sobre isso, né? Na volta lá. Ele nunca dava... Ele ficava andando a 180, 190. E é claro que você não tem muita noção, mas você tem um pouco de noção se o carro já está confortável, né? Então, daí, ele entrava no box, ele falava, mexe nisso, mexe naquilo. Toda a volta rápida, quando ele realmente mandava ver, era sempre acima de 220. Uau. Ele se recusava a meio que build up, entendeu? Fazer 205, 215, 218 e daí 220. Tudo isso em milhas, então a gente tá falando de milhas. 370 por aí. Com toda a experiência que ele teve, né? E com a quantidade de vezes que ele correu em Indianápolis, ele só ganhou uma vez aquela corrida, em 1969. Que coisa, né? A maldição dos Andretti, que desde então foi o único Andretti que ganhou. Foi o único Andretti que ganhou. O Michael chegou perto. Marco chegou bem perto. O Marco chegou bem perto, por incrível que pareça. E o Marco, se você perguntar pra mim o que você acha dele, ou o que você achava dele, né? Que hoje em dia eu já nem considero que ele tá correndo profissionalmente, mas o que você achava dele como piloto? Ok pra médio, pra dizer a verdade. Nunca achei nada especial do Marco. Só que não sei por que cargas da água, se era influência do avô dele, que passou algum segredo do Michael, que também sempre andou bem em Indianápolis. O Marco chegava em Indianápolis, quando ele estava com um carro decente, ele andava bem lá. Mas você não acha que é uma pista que é muito mais carro, mais experiência do que talento? Eu acho que é carro, experiência. E o meu ponto, onde eu quero chegar justamente do Marião, é que eu acho que o Marião passava alguns macetes para ele, faz isso assim, faz isso assado, anda com o carro escapando mais de frente, escapando mais de, sei lá, traseira, deixa o carro mais neutro. Mas talento, então, naquela pista... Na corrida, na classificação, mas aí muito pouco. Mas na corrida, beleza. Mas na corrida você não acha que aquela... Saber se posicionar não é mais experiência na corrida do que talento? Eu acho que é um pouco dos dois. É você saber ler, por exemplo, quando você está entrando na curva 1, que está aquela turbulência lá na frente. Será que eu deixo meio carro de distância do carro da frente? Será que eu deixo um carro inteiro? Será que eu venho mais por cima, mais por baixo? Então, é experiência. É experiência, mas você também tem que ter o toque, você tem que ter aquela finesse no volante, né? Concordo com você. Eu acho que eu diria que é 70% experiência e 30% talento lá. Mas, por exemplo... E aí o carro bom faz uma diferença grande lá. Facilita o seu trabalho. É óbvio. Mas essa questão de experiência aqui, por exemplo, o carro que o Mário ganhou em 69, tipo, se você saltar para, sei lá, 2012, por exemplo, um ano que o Marco correu. Nem sei se foi um bom resultado do Marco Andretti na prova ou não, mas, tipo, mudou completamente, que é diferente do teu carro. Então, mesmo assim, uma dica de pilotagem daquela época pode te ajudar? Então, falando nisso aí, eu acho que pode, porque isso daí, ambos aqui, eu acho que a gente tem ótimas referências, né? É claro que os nossos pais, durante partes separadas das carreiras, ele ainda atuante, hoje em dia, estavam muito diretamente ligado a gente. Então, é claro que você deve ter ouvido um monte de conselho do seu pai, como eu ouvi um monte do meu, que tudo bem, as épocas mudaram, os carros eram diferentes, tudo, mas tinha uma coisa ou outra que eles falavam que, uau, o cara tem razão. É realmente isso que acontece na pista. Não era tudo. Tá. Mas era mais aquela experiência, o overview da coisa, exatamente, entendeu? Tipo assim, aqueles detalhes mudam, porque eu lembro como se fosse ontem. No kart, quando eu comecei a andar, uma coisa natural, porque as zebras ao longo dos anos foram ficando mais baixas, os pneus acho que foram ficando melhores, ou os karts foram torcendo um pouco mais, né? O ferro foi, sei lá, foi mudando, a tecnologia vai melhorando, né? E na época dele, acho que uma junção de coisas, para não estragar o kart,
pelo chassi talvez ser muito duro, pela zebra ser muito grande, você ficava longe das zebras. Eu lembro quando eu comecei a andar de kart, fica longe das zebras. Tem por que pegar a zebra. Só que, hoje em dia, a zebra é quase um corta-caminho, né? Os carros, os karts na época, até hoje em dia, né? As zebras eram mais baixas, então... só que ele, na cabeça dele, né? Sempre foi pegar a zebra, até na própria Fórmula 1 também, as zebras eram muito mais quadradonas, quase um meio fio, né? Então você ficava longe delas, né? Mas é um tipo de toque que na época dele era assim, hoje em dia já mudou, né? Mas muitas coisas que ele falou do overview, né? De, por exemplo, olhar para trás. Olhar Aquilo pra que você trás, já comentou ou, por exemplo, algumas vezes aqui. Por exemplo, aquela minha frustração que eu tinha com o engenheiro uma vez, cara, ele falou pra mim, eu sei quando o engenheiro é bom, e esse cara é bom. Ele pode não saber lidar com pessoas, né? Ele pode ser uma pessoa completamente, né? Desculpa a palavra, mas escrota pra lidar com mecânicos ou com você ou isso, aquilo. Só que o que ele faz é muito bom, achar um outro cara desse aí. E são coisas que eu tinha dificuldade de aceitar, mas, bom, é meu pai, eu vou ir. E só depois de alguns anos que eu falei, cara, realmente ele era bom. Mas isso veio com a experiência. Exatamente. É por isso que aquela famosa história, né? Eu entrava dentro do motorhome lá da Newman Haas, o Carl Haas colocava a mão dele em cima do meu ombro e falava, nossa, adoraria ter o seu corpinho com a minha experiência. E hoje em dia eu entendo. Eu tenho certeza que se eu recomeçasse a minha carreira de novo, teria... eu não sei se teria sido melhor ou pior. Eu imagino que melhor com tudo que eu aprendi, mas que eu teria tomado outras atitudes em várias situações, sem dúvida nenhuma. E um exemplo que a gente está comentando sobre isso agora é isso que o Júnior acabou de comentar dos engenheiros. Eu trabalhei com uma série de engenheiros que eles eram extremamente difíceis de trabalhar. Só que, o cara... A hora que ele tinha que escrever no papel, fazer as contas e trocar essa mola por aquela barra, por isso, por aquilo, ele sabia exatamente aquilo que ele tinha que colocar no meu carro, que ia estar de acordo com a minha zona de conforto. Então, isso eu acabei aprendendo depois de muito tempo. Só que, no começo, tinha aquele problema de comunicação, que ele acabou de comentar. São pessoas que, às vezes, não têm a facilidade de comunicar com outros, porém, eles sabem fazer um carro andar rápido.